Bom dia, estamos aqui em mais uma gravação no período de quarentena da disciplina de compiladores. Estamos gravando aqui a aula do dia 5 de maio de 2020, certo? Nós estamos ainda na análise semântica, como eu sempre disse, é um capítulo bem extenso, ok? Nós começamos a discutir a questão da... Deixa eu pegar aqui. A questão da tabela de símbolos, certo? Deixa eu forçar menos aqui a rede, ver se a lousa... Acho que ficou... Pronto, tá respondendo, né? Nós estamos aí... Segunda-feira, né? A gente começou a discutir a questão da... Nós vimos declarações, né? Declarações de constantes, tudo. O que é que essas declarações levariam para a tabela? A questão do escopo, né? A escopo tem aquela regra do bloco mais aninhado, né? Do aninhamento mais próximo. Ok? Demos um exemplo de escopo. Vimos que a gente pode organizar a tabela para suportar os escopos utilizando uma pilha, mas que na prática fica meio como uma lista encadeada, né? No tratamento de colições. Continuamos toda a questão do escopo. Vimos que existe um escopo dinâmico que, pelo menos na prática, hoje não é tão utilizado, né? Declarações de mesmo nível, né? Quando você coloca na mesma sentença uma declaração em função de outra. Quando é sequencial, a primeira declaração tem efeito na segunda. Quando é colateral, todas elas são tratadas em uniforme ao mesmo tempo, né? E o que influencia na declaração são os valores anteriores, né? E vimos também que algumas estruturas como funções e as próprias estruturas a gente vai ver, permitem declaração recursiva. E no caso das funções em C, né? A gente consegue utilizar aí os protótipos das funções para resolver esse problema. Ok? Vamos agora, certo? Nós vimos que a tabela é uma estrutura externa, tal, beleza? A gente vai fazer uma... Como é que a gente diz? A gente viu no começo do capítulo a questão das regras semânticas, em que você associa ações semânticas atuando nos atributos que são sintetizados ou herdados a cada regra da gramática, certo? Nos exemplos que a gente viu até agora, você pode considerar que a manutenção da tabela seria uma regra semântica que chama um método externo, que é o inserir, que é o verificar. E é o que de fato ocorre. Mas nós vamos mostrar que formalmente a tabela poderia ser totalmente definida como um atributo e como regras semânticas. Ok? Isso é só para mostrar que mesmo a gente usando estruturas externas, dentro do arcabouço teórico da análise semântica por gramática de atributos, a tabela de símbolos seria viável. Então nós vamos ver, gente, um exemplo em estabelecer, nós vamos estabelecer, certo? A tabela de símbolo como um atributo herdado. Bem? Nós vamos usar essa gramática. Vamos ver essa gramática aí, gente. Tem um símbolo inicial, derivando expressão. Expressão pode ser expressão entre parênteses. Expressão mais expressão. Identificador, número. Até aí, nenhuma surpresa, né? Essa é uma gramática, como é que a gente diz? Que a gente está usando só para esse exemplo. Você está vendo aí que ela tem problema de ambiguidade e tudo, né? A gente viu que a gramática de expressão, para estar toda corretinha, tinha que ter fator, termo, remoção da excursão à esquerda, fatoração, blá blá blá, né? Mas aqui você pode imaginar que já é a gramática, ou seria a gramática que geraria a árvore abstrata. Okay? Então é uma simplificação para a gente poder entender o exemplo. Mas poderíamos levar essa simplificação lá para aquela gramática mais complexa. Só ia ficar
mais extenso, ok? Mas nós temos que tentar observar aqui é a essência do exemplo. O que é que nós temos até aqui, né? Ó, parece tudo tranquilo, né? Tudo a gente já viu. Agora, isso aqui. Let declista em EXP. O que é isso, professor? Isso daí, gente, é uma notação parecida com a linguagem antiga, clássica, né? Mas que é muito usada como exemplo, que é Lisp. Eu vou ter uma sentença que existe uma declaração de variáveis, certo? E eu construo uma expressão utilizando essa declaração de variáveis. Tudo bem? O que é essa declaração de variáveis? Que é o que vai ter, como é que é, impacto no nosso exemplo, né? Quem está tentando construir a tabela de símbolos. A declaração variável, na verdade, é uma lista, né? Declista, deriva declista, vírgula, dec. Ou simplesmente decle, né? Existe a recursão à esquerda, mas você sabe que a partir desse nodo declista, quando você fosse construir a árvore, lá as folhas iam virar uma lista de declarações, né? Ok? Talvez não precisasse nem representar como árvore, eu podia representar como uma listazinha, mas tudo bem. E a declaração nada mais é do que um identificador que vira, que recebe, né, uma expressão. Tudo bem? Aí é o seguinte, expressão vai poder ser qualquer uma dessas coisas. No caso mais comum, eu vou ter identificador virando número, né? Ou identificador recebendo de outro identificador. Aí um exemplo de uma sentença, né, que faz parte dessa gramática aí, ó. Se eu fizer aqui, ó, let x igual a 2 mais 1. Só um minuto que alguém tá... Né? Let x igual a 2 mais 1. Essas declarações são separadas por vírgula. Y igual a 3 mais 4. Em x mais y. Tudo bem? Bom, né? Olha só essa sentença. Nós vamos fazer a derivação porque aí é muito longo, mas você entende que isso daqui, ó, vem de um declista, né? Ó. Isso daqui vem de um decle, né? Ó. Decle, ó, sempre começa com ID, né? Então aqui sempre está começando com ID. Isso daqui, ó, isso daqui, né? E isso daqui, então vem de quem? De EXP. Que no caso esse EXP estaria virando EXP mais EXP, né? Ok? E depois do IN eu tenho também outra EXP. Que também tá virando EXP mais EXP. Ok? Então dá para ver que esse tipo de expressão pode vir. Aí qual seria o valor final dessa expressão? Aí eu teria que ver. X sendo 2 mais 1 é 3. Y sendo 3 mais 4 é 7. Né? Aí x mais y vira
7 mais 3, que vai dar 10. Então, essa expressão completa, gente, ela tem um valor, que é o valor da variação dessa expressão que está depois do in. Ok? Não sei se vocês estão conseguindo ver isso aí. Aí, perfeito, professora, ou professor, né? Legal isso aí, né? Isso é uma linguagem, pessoal, muito antiga. A Lisp, você pode considerar que é a mãe dessas linguagens interpretadas, desde Python. Tudo bem que Lisp é mais funcional, né? Mas você pode considerar, enquanto Algol e C e Fortran são os antepassados de Java, de C Sharp, de C++, de Go, né? Essa Lisp é a antepassada de Python, Ruby, JavaScript, mais em parte, né? E por aí vai, Haskell, né? Porque ela era uma linguagem altamente dinâmica, ok? Beleza. Esse exemplo aí foi mamão com açúcar. Qual seria um exemplo mais complicado? Olha, veja que expressão pode virar isso aqui também, né? Certo? E que declaração pode virar ID vezes expressão. Então posso ter um ID sendo igual a um let, né? Também poderia ser isso aí. Aí olha um exemplo aqui mais, como é que a gente diz, assustadorzinho, mas vocês vão ver que é fácil. Quem está fazendo as atividades viu que essa linguagem aí aparece à torta e à direita nos exemplos, né? É de propósito, é para a gente já ir se acostumando a essa notação diferente, para expandir os horizontes, né? Ok? Então, let x igual a 2, tranquilo, a gente viu que isso vai ter um impacto lá no in. Y igual a 3. Em, né? Aí olha o que é que eu vou fazer. O expressão pode ser isso aqui de novo, né? Então vamos fazer isso. Só que também pode ser expressão entre parênteses. Para ficar de uma maneira mais organizada, coloque entre parênteses let x igual a x mais 1. Tá vendo? Aí você diz, pô, começa a ter um problema. Esse x aí, né, galera? Tem um x anterior, né? Vamos lá, né? E olha só, y, aí para ficar mais complicado ainda, igual a let z igual a 3. Aí eu boto aqui, ó, in x mais y mais z. Né? E isso tudo eu coloco em x mais y. E eu fecho aquele parênteses inicial. Aí fica a pergunta. Qual é o x? Porque olha só, eu tenho um nível aqui eu tenho um nível. Esse z aqui e essa expressão, gente, elas estão ocorrendo no nível de alinhamento de 3 let, né? Então, para chegar aqui, eu passei por 3 possibilidades de definição de variáveis. E foi essa daqui. Essa daqui, de certa forma, eu tenho que saber se essa daqui está influenciando, se é sequencial ou colateral, né? E essa daqui. Ok? Certo? Temos que ver como é que calcula isso aí, né? Aí nós temos que entender as regras da linguagem. Ok? Então, vamos ler aqui um pouco. As declarações após a marca let, né? Essa let é uma marca, porque não deixa de ser uma
como é que se diz? Uma palavra especial da linguagem, né? As declarações após a marca LET estabelecem os nomes para as expressões, as quais, quando aparecem. Não, peraí. Os quais, então ele está falando dos nomes. As declarações após a marca LET estabelecem os nomes para as expressões, os quais, quando aparecem na expressão após in, no caso aqui, né? Ó, no caso aqui, substituem os valores. Então, depois do in, eu estou usando o valor. Eu não estou usando, né? Em outras palavras, as expressões LET representam os blocos. Certo? Então, o LET é como se fosse um bloco. Porque eu boto um LET dentro de outro LET. E detalhe, o LET, ele tá podendo... Eu posso aparecer... Olha, gente, eu posso ter aí... Nesse exemplo que eu botei por último, tem um LET. Esse LET aqui vai estar dentro do outro LET, mas depois de um in. E esse LET está dentro de outro LET, mas ainda na parte de definição de variáveis, né? Ok? Então, como é que diz? Tem toda uma questão aí, né? Vamos ver aqui. Né? A esses exemplos que eu coloquei aqui em cima, já estão aqui, ó, como exemplos de declarações corretas. Olha só, isso aqui, né, foi mostrado como uma declaração correta. Esse é outro exemplo que eu coloquei lá, vamos já calculá-lo. Agora, o que é que não pode haver? Tudo bem? Não pode haver redeclaração. Veja assim, ó, let x igual a 2. E no mesmo nível, não é num let aninhado, no mesmo nível, ok? Eu estou tendo x igual a 3. Então, esses dois casos aqui, ó, aqui é no mesmo nível, gente. Então, por ser no mesmo nível, isso aí seria um erro. Eu vou estar redeclarando, ok? Um nome precisa ser declarado. Aqui, ó, eu estou referenciando o y, sendo que o y não foi definido. Aqui em x, na parte de definição, eu só tenho x igual a 2. E aqui eu poderia ter um let de mais alto nível que definisse y, né? Ok? Mas eu não tenho. Certo? Essa última aqui. Alinhamento mais próximo. Veja só nesse caso aqui. Let x igual a 2, né? Perfeito, normal, não estou redeclarando. Né? Em let x igual a 3. Certo? Em x. Qual seria o valor desse x? Lembrando que a gente já viu a regra do bloco mais próximo. Então, esse x está dentro do escopo mais interno. Qual vai ser o escopo mais interno? Vai ser esse daqui. Então, aqui o resultado é 3. Ok? E outra coisa, nós temos a adoção não da declaração colateral. Nós temos a declaração sequencial. Como assim, professor? Tá vendo isso aqui? Ele não analisa isso e isso ao mesmo tempo. Ele analisa x igual a 2. Y vai ser 2 mais 1. Então, y fica 3. Certo? Aí ele parte para o bloco mais interno. X fica quanto? 2 mais 3. X fica 5. Vou até botar aqui.
Aqui eu uso 2, né? Então aqui vai ficar 3. Aqui eu uso 2 mais 3, aqui fica 5. Certo? Esse y aqui vai usar o valor atualizado de x. Ele vai procurar y, vai ver que nesse bloco mais interno não há definição de y. Há utilização do valor. Mas definição não. Então, ele vai atrás desse y aqui, que está com valor 3. Aí sim ele atualiza. 8. Né? Só que no final ele simplesmente referencia o y e fica 8. Certo? Aqui naquela grande exemplo lá do começo. Vamos ver aqui. Let x igual a 2 e y igual a 3, né? Aqui, ó, tô vendo aqui, né? Como é que seria o valor final dessa expressão? Porque aqui é bom que já tem 2 alinhamentos, um depois do let e um depois do in. Então, a gente vendo esse exemplo aqui e sabendo que não pode ter redeclaração e que o nome precisa ser declarado e que o alinhamento é mais próximo e que a declaração é sequencial, a gente tem todas as definições necessárias para construir a tabela de símbolo. Certo? Mas vamos ver aqui. Quando for calcular, aqui já existe um x, certo? Ele vai fazer o quê? Como aqui do lado direito ele referencia o x, que não tem aqui do lado do let nenhuma definição, ele vai no escopo anterior. Qual é o escopo anterior? Esse aqui. Então, nesse momento aqui, x é igual a 2 e vai ser atualizado para 3. Ok? Perfeito. Tudo bem. Agora y. Lembrando que sequencial. Então, quando eu for aqui para esse y, o x já vai ser 3, né? Nisso daí, eu entro nesse let. Eu boto z igual a 3, certo? O x está sendo 3. O y, ele está definido aqui. Mas anteriormente, já tinha um valor no escopo anterior? Tinha. Y igual a 3. Y igual a 3. E o z também 3. Certo? Então, toda essa expressão vai ter valor 9. Opa. 9. E eu chego agora para avaliar esse último caso. X aqui está sendo 3 e y está sendo 9. O que vai me resultar em toda a expressão valendo 12. Será que está certo isso aí mesmo? Eu acho que está. Né? É assim mesmo. Ok? Então você percebe aí nesse cálculo, gente, que nós tivemos sempre a referência ao escopo interno. Se no escopo interno não tem, eu vou para o escopo anterior. Aqui fica estranho, por exemplo, nesse caso aqui, que eu vou ter uma referência a y, certo? No lado direito, quando eu estou definindo y. Aí você pensa, pô, então ele está usando um valor que ele mesmo está definindo. Aí não tem problema, porque y existe definido no escopo anterior. Se não existisse isso aqui, y sendo igual a alguma coisa com y, ia dar erro. Porque o nome não foi declarado. Ok? Então eu acho que dessa forma, deu para entender o fundamento básico dessa gramática. Né? Então, as regras, não pode haver redeclaração no mesmo escopo. Né? Aqui eu estou redeclarando x, mas são escopos diferentes, que são inicializados com letras diferentes. O nome precisa ser declarado, seja no escopo atual
ou no escopo anterior, que poderia estar aqui, né? O alinhamento mais próximo regula as referências aqui no IN, e a declaração é tratada de forma sequencial. Uma vez que já apareceu, pode utilizar aqui nos posteriores. Ok? Eu acredito que com isso aí nós entendemos a gramática. Aí nós partimos, gente, para construir as regras semânticas dessa gramática, né? Aí os objetivos. Quais são os objetivos que nós estamos buscando? Nós vamos usar a tabela, certo? Essa tabela vai nos ajudar para determinar se a expressão ela tem erro. Se quero notar que eu quero que a tabela me ajude a mostrar que a expressão tem um erro, significa que nesses dois casos aqui, ó, eu quero que algum atributo me indique que há um erro, certo? E onde é que eu verei esse erro? Eu suponho que seja um atributo que eu consiga depois propagar aqui para o S. Para que lá no S eu já saiba que alguma coisa lá errada, lá para baixo da árvore está errado, né? Ok? Beleza. Então eu tenho que tratar esses dois casos aí. Redeclaração e o nome não declarado referenciado precisa de alguma forma jogar um erro na tela. Eu vou ter então um atributo sintetizado. Então é um atributo que uma declaração, né, que um let, que uma expressão dentro de um let, seja na parte inicial ou depois do in, vai causar esse erro. E se esse erro existir, eu coloco o atributo RR, né, er, para true. Se esse erro não existir, se a expressão estiver formada direitinha, eu coloco para falso. Quando eu for avaliar lá no topo da árvore o atributo er do símbolo S, eu vou saber se tem um erro ou não lá embaixo. Então esse atributo é sintetizado. Ele virá lá de baixo para ser sintetizado lá no topo. Existe um atributo herdado syntab, ó. Syntab. Certo? Esse atributo, gente, ele é a tabela de símbolos. Ok? Ele só tem um pequeno detalhe. Nós não vamos usá-lo como uma estrutura externa, uma variável global. Nós vamos fazer como se fosse uma implementação funcional dessa tabela, em que ela é sempre copiada, certo? Ela vai ser copiada de um nível para o outro na regra semântica, copiada por completo. Então, em vez de ter um valor global, que eu posso imaginar como global, e eu ficar passando o ponteiro para esse valor global, eu vou fazer a cópia total da tabela dentro das regras. Isso serve porque nós queremos mostrar que somente usando regras semânticas, somente usando o arcabouço teórico das regras semânticas, a gente conseguiria definir uma tabela de símbolos. Mas na prática essa tabela não seria passada por valor, né? Ela seria passada por referência. Ok? Mas aqui nós estamos mostrando um nível um pouco mais abstrato. Essa tabela, ela vai ser preenchida e vai sendo copiada de maneira herdada, né? Para que nas declarações lá no IN, eu possa utilizar o que foi declarado logo após ao let, né? E também o que foi declarado nos escopos mais externos. Ok? Então, à medida que eu vou, nesse caso aqui mais extremo, né? Ó, que eu vou percorrendo, ó, eu vou preenchendo a tabela, aí eu vou copiando a tabela para os outros escopos. Ó. Vou copiando. Aí quando chega aqui para tratar, a tabela copiou todas essas declarações aqui. Agora tem um detalhe. Quando eu saio de um escopo, eu posso ter, como é que diz? Que tirar
a informação que tinha no escopo anterior, né? Ok? Tudo bem. No escopo mais interno. Como assim, professor? Nesse exemplo aqui, que o Z está definido aqui e pertence a esse escopo, eu poderia botar Z aqui? Não poderia. Certo? Então, nesse ponto da análise semântica, a tabela conteria o Z, mas nesse ponto não. E essa cópia por valor não serve para isso. Certo? Quando eu vou tratar isso aqui, eu copio a tabela externa para tratar aqui, mas essa tabela externa só vai ter esses valores aqui dentro. Quando eu vou tratar aqui, eu deixo o valor anterior. Ok? Isso vai ficar claro nas regras, né? Então tá aí. O atributo SYNTAB é dado. Junto com esse SYNTAB, eu tenho que controlar justamente o que eu acabei de dizer. Qual o nível de alinhamento que eu estou. Justamente para saber se eu posso usar declarações de um nível mais interno. Quer dizer, eu na verdade não posso usar essas declarações de nível mais interno. Então, se eu estou no nível alinhamento 2, eu só posso usar a informação do nível alinhamento 1 e 0. Eu não posso usar a informação do nível alinhamento 3. Nesse exemplo aqui, aqui seria o alinhamento 0, né? Aqui o alinhamento 1, aqui o alinhamento 2 e aqui volta a ser o alinhamento 1. Então, nesse momento aqui, eu só posso usar informações na tabela do nível de alinhamento 1 ou 0. Eu não posso usar do 2. Porque do 2 foi algo que já foi tratado e já passou, né? Como a tabela, esse é um atributo herdado. Nível de alinhamento. Beleza? Então, são esses 3 atributos. Ah, professor, o senhor não está calculando o valor da expressão? Poderia. A gente poderia ter também mais regras, mais atributos, certo? Para calcular o valor. Seria até, né, um exercício bom, né? Ok? Mas vamos começar pelo começo. Mostrando, como é que diz? Algo que só vai me dar a possibilidade de dizer se a expressão está correta ou não. Certo? Aí vamos ver as operações que eu vou aplicar nessa estrutura aqui, né? Certo? Inserir. Inserir. Vai pegar uma tabela, certo? Vai colocar um nome nessa tabela e vai dizer qual o nível de alinhamento desse nome. Certo? Minha tabela, como eu disse, ela só está servindo para dizer se teve ou não erro. É uma tabela simples. Eu poderia colocar aí também o tipo, né? Mas nós estamos assumindo o tipo como tipo inteiro, né? Ok? Certo? Então, por exemplo, aqui nesse nível aqui, ó, eu estou no alinhamento 2. Eu ia ter uma tabela que eu ia fazer inserir tabela Z no nível 2. E isso vai retornar uma nova tabela, que é a tabela que eu uso nessa avaliação. Ok? Isso é o que o inserir faz. O que é que o estar em faz? Certo? Vai pegar um nome e vai retornar verdadeiro ou falso se o nome está em S ou não. Ok? Perfeito? E o que é que o verificar faz? O verificar retorna o alinhamento do nome em S. Então, nesse momento aqui, está em, né, Z, opa, S' Z retorna verdadeiro.
Porque Z vai estar nessa tabelinha, né? Verificar em S' Z vai retornar 2, porque é o nível de alinhamento que vai estar. Ok? Então essas são 3 funçõezinhas que eu vou poder utilizar, certo? E esses são os atributos sintetizado o ERR, herdado a tabela de símbolos e herdado também o nível de alinhamento. Ok? Vai ser uma gramática, gente, você vai ver que vai ficar muito extensa, né? Mas ela não tem muita complexidade. Eu acredito que as regras, elas são até fáceis de entender, se você tiver um pouco de paciência, realmente não ver um monte de símbolo e pular o olho na leitura. Se você realmente ler, você vai ver que você entende, né? Olha aqui. Eu dividi aqui em 3 slides, porque realmente ela ficou muito grande. Isso no livro está na página 314. Tudo bem? Mas vamos ver aqui como é que a gente faz. Olha. Primeira regra. Lembrando que a gramática é essa daqui. Né? Então, eu vou ter que ter regra semântica para cada um dessas regras gramaticais. Tudo bem? Vamos analisar de uma por uma para ver se fica claro. Lá no símbolo inicial, certo? Olha o que é o símbolo inicial. Eu vou ter aqui. É essa regra aqui, né? Ok? Se eu estou começando a análise, lá do topo da árvore, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que expressão começa com a tabela vazia. Todo sentido, né? Eu estou começando a análise, eu ainda não processei nenhuma declaração. O nível começa como vazio. Ok? O alinhamento também começa como 0. Certo? Isso daqui, esses dois aqui, são herdados, né? Você veja. Escrever herdados. Herdados. São herdados de quem, professor? Imagine que isso aqui estão vindo da situação que vinha o S. Então, expressão que está no lado direito recebe tabela vazia e alinhamento 0, porque quem está do lado esquerdo é o S. Certo? Agora aqui é sintetizado. Ok? Eu estou atribuindo S, um atributo de S, o valor que está vindo de um dos filhos, né? Que é a expressão. Então está tendo uma síntese. Ah, professor. Então eu já estou vendo aí que talvez essa árvore não dê para fazer uma passada só, não. É, pessoal, nós vamos ter que tratar todas as declarações para saber se tem um erro ou não. Certo? Então, isso daqui, lá na topologia, no grafo topológico, né, vai ser avaliado primeiro. A partir disso aí, eu vou avaliando toda a árvore. E depois, retornando, é que eu avalio isso aqui. Certo? Então, tem que ter aí 2 passadas, né? Ok? E a gente vai ver que para essas questões de tipo, gente, acaba tendo que ser 2 passadas mesmo. Não dá para... Tem alguns algoritmos aí que o cara faz numa passada, mas são uns malabarismos aí teóricos que não... Ok? Então, nesse nível aí, eu acho que ficou fácil de entender, né? Agora, para essa regra aqui, novamente, né? A gente coloca os índices para facilitar. Expressão 1 igual a expressão 2 mais expressão 3. Quais são os símbolos que vão valer em expressão 2 e em expressão 3? Os símbolos que estavam valendo em expressão 1. Ok? E quais são os símbolos que estavam valendo em expressão 1?
os símbolos que estão em SYNTAB. Certo? Então, novamente, são atributos, é um atributo herdado. Eu vou copiar toda a SYNTAB que estava em expressão 1, certo? Para a SYNTAB que está em expressão 2. Isso faz sentido, né? Ok? Se na árvore até a expressão 1 eu tinha certos valores, expressão 1, 2 mais expressão 3 não define nenhum valor, é simplesmente a cópia disso aí. E o nível de alinhamento também vai ser herdado, né? E não muda. O nível de alinhamento só muda quando eu tenho um let, né? Que vai causar um novo bloco. Novamente está sendo herdado, né? Então está descendo a árvore. Isso daqui está sendo sintetizado, né? Depois que foi tratada a herança, está sendo subindo de novo, sendo sintetizado, né? Perfeito? Esse aqui também do parênteses, muito sem graça, né? A tabela da expressão 2 é a tabela da expressão 1. Muito sem graça. E da mesma forma, o nível de alinhamento da expressão 2 é o nível de alinhamento da expressão 1. Temos aqui também atributos herdados, né? Ok? E aqui, sintetizados. Ah! Voltando aqui para o outro caso, eu devia ter percebido, né? Ó, aqui, gente. Tá vendo aqui, ó? É um ou. Porque vai ter um erro. Se aqui tiver um erro ou aqui tiver um erro. Lembrando quais são os erros, né? Então, lembrando quais são os erros, que é redeclaração e referência a algo que não existe dentro da tabela. Nós vamos ver nas outras regras lá embaixo, quando ele tratar as declarações, que são erros associados ao tratamento de declarações, né? Aí é que eles vão surgir aqui nas regras semânticas. Até agora eles não surgiram, né? Ok? Começa a surgir um erro aqui. Olha só, gente. Expressão deriva ID. Certo? Quando é que, dado esses dois erros que eu acabei de falar, considerando os métodos que eu falei, né? Quando é que vai ter erro? Vai ter erro o seguinte: quando na tabela de símbolo de expressão, certo? Aqui ele botou um ponto, né? Mas na verdade seria... Não, deixa eu botar da cor preta mesmo. Seria assim. Ficou parecido um ponto e vírgula. Ok? No caso em que o nome está sendo referenciado, mas não está na tabela, certo? Aí eu coloco o erro. Ok? Tudo bem? Está em, só repetindo aqui, verdadeiro ou falso, se N está ou não na tabela. Ele está botando not, né? É. Ah, é porque erro tem que ser verdadeiro para reportar um erro. Perfeito. Por isso ele bota o not. Então, um erro existe, um erro é verdadeiro como erro, se o nome do identificador não está na tabela. Não, o nome do identificador não está na tabela. Você pode traduzir dessa forma. Então, o estado de erro fica verdadeiro. Ok? Perfeito. Número. Nunca o número referencia o número ao número. Ele não referencia a tabela de forma alguma. Então nunca tem como ter erro tratando apenas essa expressão virando número. Ok? Então até nessas primeiras aqui são fáceis de entender. Ah, isso aqui é uma síntese, né, gente? É uma síntese. Você pode dizer que o erro de expressão é em função de um valor do filho que é identificador. Ok? Perfeito. Número até agora está muito simples. Porque até agora nada definitivo foi tratado.
Eu só estou propagando a tabela do símbolo de alinhamento, ok? E pegando os erros e sintetizando de volta. A mais importante até agora foi essa aqui, que trata o primeiro erro, que é uma referência a uma variável que não está na tabela. Nós temos que tratar o segundo erro, né? Que é a redeclaração. Vamos aqui. Agora começa a ficar interessante, né? Expressão let declista em expressão 2. Certo? Qual vai ser a tabela que declista vai usar? Ela vai usar a tabela que já possa estar vindo de expressão. Como assim, professor? Olha esse exemplo aqui. Bem, esse exemplo acabou ficando todo... Vou apagar aqui um pouquinho, gente, só para ficar um pouco mais fácil a gente riscar de novo aqui. Apagar. Certo? Eu vou fazer assim. Vamos lá. Colar. Pronto, aqui. Deixar ele aqui em cima. Para nós nos basearmos aqui. Pronto. Aqui, ó. Uma expressão. Isso tudo aqui, ó. Por exemplo. Isso veio de uma expressão. Certo? Essa expressão que estava aqui, ela usava uma tabela que tinha passado dos casos anteriores. Então, para tratar isso aqui dentro, eu vou pegar a tabela declist, uma tabela de entrada, né? Em declist, vai ser a tabela de hspace 1. Você está botando outro nome aí? Tabela de entrada? Sim. Eu estou definindo como se fosse um novo atributo. Porque essa declaração lista, ela vai ter novas declarações. Uma que teria, por exemplo, um Z. Né? E eu vou chamar de tabela de saída a tabela com novas declarações. É só mesmo para ficar mais claro na regra. Ok? Então, a tabela de entrada dessa lista de declaração é a tabela que XP1 tinha acesso, que inclui os escopos anteriores. Só que como eu estou entrando dentro de um let, o nível de alinhamento de declista vai ser o nível de alinhamento da expressão mais 1. Novamente, isso são heranças, né? A mesma coisa não. Olha o que é que eu vou fazer aqui para a tabela de símbolos em expressão 2, gente. Aí você pode dizer, professor, expressão 2, tabela de símbolo, vai ser a tabela de expressão 1. Não. Por quê? Porque para tratar a expressão 2, declist já ocorreu. Aí eu vou pegar para tratar a expressão 2 a saída, a tabela de saída de declista. Isso é uma herança? É. Lembre-se que herança não é só de pai para filho. É de irmão para outro. Então, gente, declista vai atualizar a tabela que recebe de XP1 e depois é que vai passar para XP2. Então, esse atributo, né, ele vai vir, seria como se no grafo de dependência ele tivesse essa ordenação topológica. Expressão, uma tabela que declist atualiza e que depois vai para a expressão 2. Agora, o nível de alinhamento é novo? Não. Porque entre declist e expressão não tem um let. Mas se a expressão tiver um let, quando eu for ou expressão 2 tiver um let,
Aí quando eu for tratar esse let, eu subo o alinhamento. Ok? Então, novamente, nesses casos, eu tenho herança, são atributos herdados. E quando é que pode ter erro? Quando é que eu sintetizo um erro? Quando, por alguma razão, aqui em declista tiver um erro, ou aqui em expressão tiver um erro. Então, expressão um erro significa quando a tabela que eu tentei criar, que é da saída de declista, foi uma tabela errada, com duas declarações, ou com referência a uma variável que não foi declarada, ou expressão 2 avaliar por erro. Então, aqui novamente é sintetizar. Tudo bem? Então, esse exemplo aí teve uma coisa mais interessante, né? Toda vez que surgir um let, eu propago a tabela para a declista trata a tabela, vai mandar para a XP2. E toda vez que tem um let, tem um nível de alinhamento maior. Então, o nível de alinhamento aumenta. Ok? Aí aqui, declista 1 igual a declista 2, decl. É bem parecido. Ó. A tabela de declista 2 de entrada é a tabela de declista 1. Certo? Ok? O nível de alinhamento se mantém o mesmo, porque não tem um let aí no meio. Né? A entrada de declaração de decl, né? A tabela de entrada de decl é a tabela de saída depois do tratamento de declista 2. E o nível de alinhamento não muda. Então, novamente, vai ter esse mesmo formato aqui, né? Ó. Dec lista 1. Mando o atributo para dec. Esqueci aqui o L lá na regra. Lista 2. Que manda o atributo para dec. Que atributo é esse? As tabelas. Ok? Então, tudo isso aqui é herdado. E isso aqui é sintetizado. Pronto. Né? Esse caso aqui, dec lista vira dec, é o caso que está finalizando a recursão ali de cima, né? Simplesmente eu copio a tabela novamente e o nível de alinhamento, ok? Tudo isso aqui, né? Ó. Agora, peraí, calma. Me empolguei aqui. Deixa eu ver. Vamos passar aqui e ver se é isso aqui mesmo. De fato, a tabela de entrada de decl é a tabela de declist, certo? De fato, o nível de alinhamento de decl é o nível de alinhamento de declist. Ah, mas a tabela de saída... eu tô meio que sintetizando, né? Isso aqui tá óbvio que é herdado. Mas esse saída aqui... ah, então tá errado, viu? Esse saída, gente... saída TB... ah, não. Tá certo, eu tinha botado aqui. É sintetizado. Certo? Beleza. Mas por quê? Porque declist... esse declist pode corresponder a esse aqui, né? Então eu trato a declaração, atualizo essa declaração e passo para o decl do lado. Que é justamente as declarações sequenciais. Ok? Beleza, tem mais exemplo? Ah, esse seria o exemplo mais complicado, né? Pronto. Porque é o exemplo que de fato ocorre a inserção de um novo nome na tabela. Certo? E essa tabela ela vai vir de decl e quando eu botar id igual a expressão, eu vou ter que verificar se eu não estou redefinindo esse nome. Porque se eu estiver redefinindo é um erro. O outro erro que é referenciar um nome que não existe, a gente já tratou lá em cima. Ok? A tabela de símbolos de expressão
né? De fato, será herdada. É a tabela de símbolos de declaração. Não tem um novo net. O nível de alinhamento como é que diz? É o mesmo. Agora, a tabela de saída da declaração, ela tem que refletir esse D igual à expressão, né? Ok, se já tiver um erro na tabela de entrada, certo? Se já tem um erro, então já chegou nesse nível aqui com erro. Ou, ao avaliar a expressão, eu encontrei um erro, então propago o erro para cima. Certo? Se não, até agora não veio com erro nem a expressão deu errada. Se verificar a tabela que está chegando, certo? Se ao verificar a tabela que a gente está chegando e eu vejo que o nome que eu estou declarando, que é o nome desse D aqui, está no mesmo nível de alinhamento que eu estou tratando, o que é que significa isso? Significa que já existe um identificador no mesmo nível de alinhamento, certo? Com o mesmo nome. Então aqui eu estou redeclarando que não pode. O X ele pode estar no nível de alinhamento anterior e eu referenciar ele novamente. Agora no mesmo nível eu não posso. Então, se já tem um nome novamente na tabela, o mesmo nome, no mesmo nível de alinhamento que eu estou, vai dar um erro. Perfeito? Beleza. Não vem um erro, não herdei um erro. Certo? O nome não está sendo referenciado. O que é que eu faço? Simplesmente, na tabela que eu estou analisando, eu insiro o nome e eu trato o nível de alinhamento. Ok? Então, com isso daí, gente, eu vou ter garantido, utilizando somente esses métodos especiais e utilizando essas regras, eu vou ter garantido a conformidade com essas duas exigências da linguagem. Aí você diz, eita professor, mas o negócio começa a ter muita regra. Mas lembre-se que nós vamos tratar isso dentro de um procedimento, que pode ser pós-ordem, pré-ordem, em ordem, né? Que aqui eu estou transmitindo as tabelas para poder ficar de acordo com o arcabouço teórico, mas boa parte dessas regras de transmissão eu posso trocar por uma referência a uma tabela global, né? Então, teoricamente está muito seguro, está muito bem representado. Certo? Formalmente eu sei que essa solução é correta. Mas realmente, se eu for começar a botar verificação de tipo, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Se a gente for começar a colocar cálculo de valores, que a gente não precisa botar cálculo de valores, né? Isso aí vai ser calculado durante a execução, né? Mas verificação de tipos. Se eu for começar a colocar essas coisas nesse nível, né? Sem usar a estrutura externa, as regras iam ficar muito dramáticas. Mas a gente sabe que é possível. Saber que é possível é bom. Porque como nós estamos baseando nossos algoritmos nessas regras, na confiança que essas regras fornecem, né? Eu tenho mais certeza de que, mesmo usando a estrutura externa, meu algoritmo é correto e tudo isso aí. Ok? Então, nós mostramos aí toda a questão da implementação da tabela de símbolos, das declarações, que são quais valores vão ser colocados lá, como essas declarações são processadas e como eu posso representar essa tabela como um atributo herdado e utilizar o arcabouço das regras semânticas atreladas a uma gramática BNF, estendendo assim para uma gramática de atributos, para fazer a manutenção da tabela de símbolos. Então, finalizando a tabela de símbolos. Ok? Adiante, nós vamos ver como usar. Nós sabemos que dá para construir, apesar de não construirmos, né? A questão dos tipos. Estamos falando do tipo, mas sabemos que dá. Né? Para construir ia ser muito braçal, mas dá para construir. Nós vamos mostrar como a linguagem e o compilador pode fazer verificação de tipos
usando a tabela de símbolos. E isso é uma das, como é que diz, verificações mais importantes que o compilador pode fazer, né? Para garantir que o programa vai executar correto. Ok? Então, terminando a tabela de símbolos, próxima aula, segunda-feira, nós vamos ver a questão da verificação de tipos. Ok? Vou encerrar a gravação.